volta ao seu programa. A gente está querendo saber o seguinte: existe limite de idade para se entrar no mercado de trabalho? Essa é a nossa enquete de hoje. Eu quero a sua participação pelo Facebook e pelo nosso Twitter. Tá valendo. Vou sortear daqui a pouquinho esse livro aqui do nosso entrevistado de hoje, o Minoru Ueda, Competência Emocional. Tá bom? Então, todo mundo que participar está concorrendo ao livro. Daqui a pouquinho eu leio algumas participações. Minoru, me diz o seguinte: as pessoas mais velhas, você acredita que também, por conta de toda essa experiência que a gente disse que elas têm, e isso é fundamental, elas tendem a ser um pouco inflexíveis? Boa. Talvez a inflexibilidade é um fenômeno mais radical, né? Observar o seguinte: qualquer diálogo inicia com o processo de você entender o outro. A partir do momento que você entende o outro está aberto para receber ou para ouvir você. Então, se o mais experiente chega para o mais jovem e diz assim: olha, você não conhece nada, você não tem experiência, o jovem se fecha. E aí nós não temos o diálogo, porque diálogo é colocar significado com as duas pessoas. Então é necessário que você entenda um pouco a história da outra pessoa. Entender a história do jovem, e nós já fomos jovens, e a gente sabe que todos os jovens estão aprendendo, e a partir do momento da aprendizagem a gente acha que é a verdade absoluta. E por outro lado, o jovem observar que aquele senhor ou aquela senhora possui uma experiência que dá para trocar e de repente, sabe, eu sempre falo que o fenômeno de você cheirar algo, mas não está cheirando bem. As pessoas mais idosas possuem isso, as pessoas mais experientes. Quando eu falo idoso, a pessoa fala, mas a pessoa mais velha, não, é esse modelo de a gente buscar essa interação, esse diálogo. A pior coisa que a gente pode falar para um jovem é falar assim: você não tem experiência. Aí ele abre o notebook, o laptop, mostra todas as ferramentas e a gente, né, as pessoas mais experientes que não tiveram essa criação no mundo da tecnologia, fica ao Deus dará. Agora, as empresas, elas têm buscado esses profissionais mais velhos, eu até na família aconteceu isso, de buscar pessoas aposentadas que viveram a vida inteira numa determinada área, buscá-las de volta. Agora, algumas empresas fazem isso justamente para poderem pagar um salário inferior, não é verdade? É e não é. Porque, por outro lado, também, algumas empresas contratam os mais jovens, não contratam mais jovens, muitas vezes, porque tem que pagar, de repente, um salário também maior. O que a gente começa a observar é o seguinte: esse fenômeno de contratar pessoas mais velhas, tudo isso, é uma tendência que com certeza ocorrerá, porque a gente tem alguns apagões de líderes, apagões de pessoas que de repente entendam daquele fenômeno. Logicamente, quando a pessoa está aposentada e retorna para o mercado de trabalho, a gente tem alguns fenômenos interessantes. Essas pessoas estão muito afins de trabalhar. E existe um modelo interessante desse pessoal que está aposentado, ou que é um pouco mais velho, de empregabilidade para a vida inteira. Então, quando você tem essa empregabilidade, esse modelo na cabeça, você tende a vestir mais a camisa do que outro. Não que o jovem não vista a camisa, mas o jovem hoje ele foi criado no fenômeno do seguinte: entrega imediata. Então, profissões imediatas e o quanto que eu posso conhecer, não apenas ganhar mais. Então, essa questão do salário é muito relativo. Logicamente, muitas empresas hoje estão buscando esses profissionais por conta da competitividade, porque esse pessoal mais experiente possui um conhecimento que é difícil de você gerar em pouco tempo com os mais jovens. E você fazendo a interação do mais jovem com a pessoa mais experiente, você tem troca de conhecimento. Quem tem a ganhar? Os três, como você falou: a empresa, o mais jovem e a pessoa mais experiente. Agora, uma situação que talvez seja complicado aí para o mais jovem, eu acho que principalmente, é quando ele é chefe de uma pessoa bem mais velha. Acontece bastante, né? Sim. E, por exemplo, na hora de dar uma bronca, na hora de chamar a atenção, de colocar as coisas no lugar, eu acho que é um incômodo para todo mundo, né? O jovem talvez não se sente tão apto em fazer essa tarefa de chamar a atenção de alguém que tem idade para ser pai dele. É uma situação um pouco desconfortável. Como é que se lida com isso? Ela é desconfortável para, acho que, qualquer idade, né? Você dá um feedback, de repente, de corretivo, né, ou de desenvolvimento, porque é fácil elogiar. É fácil elogiar. Então vamos lá, vamos pegar o recorte do mais jovem, do rapaz mais jovem,
da profissional mais jovem. Este é o que tem ocorrido muito no mercado de trabalho por conta de N fatores: movimentação, globalização, crescimento. Então, o primeiro caráter importante, se você tiver competência, ou seja, se você entender daquilo, se você desenvolveu algo, se você entregou resultados naquilo, no seu trabalho, você tem, com certeza, você está apto de oferecer um feedback. Lógico que todo feedback é importante que a gente observe 3 questões importantes: o respeito com o ser humano que está ao seu lado, observar se aquilo é algo concreto, é real, e importante que você não deixe e não faça nenhum assédio moral nessa pessoa. Então, o mais jovem dando feedback para o mais velho, é aos dois lados, porque o mais velho também vai receber de um mais jovem, mas se você colocar como moeda aprendizagem, o que eu tenho para aprender, isso vale para qualquer feedback, seja de marido, mulher, pai, filho. Quanto que eu posso aprender? Porque, concorda? Qualquer conflito, todo mundo contribui. Não tem culpado. Se a gente substituir a palavra culpado por contribuir, fica mais fácil. Todo mundo pode contribuir, né? Ou para a questão positiva ou para a questão negativa. E nessa questão do feedback no ambiente corporativo, a gente tem que cada vez ter mais a consciência de que a gente não pode levar para o lado pessoal, né? E sim para o desenvolvimento profissional. Aí não vai importar muito a idade de quem está fazendo essa análise do nosso trabalho. Excelente, Wagner, porque às vezes a tendência da pessoa oferecer um feedback é falar assim: você é um bagunçado, você não é a pessoa, e sim aquele comportamento. Então, quando a gente observa o comportamento, a gente ganha 2 questões. Primeiro, você aponta objetivamente o que foi o erro. E segundo, você não ataca a pessoa. Porque qualquer ataque da pessoa, a outra pessoa se fecha. Isso em qualquer relacionamento, seja entre gerações. E acima de tudo, como a gente está falando de gerações, nós estamos falando de linguagens diferentes. Você percebe, eu tenho uma filha de 9 anos, de repente ela vem com uma linguagem de internet dessa geração, nem Y, hoje é geração Z, que é o Zap, e eu falo, peraí, tecla SAP para eu compreender. E da mesma maneira que os mais velhos também, porque para você ter uma ideia, muitos, talvez, do pessoal que acompanha, foram educados com máquina de escrever, que de repente as crianças mais jovens não sabem. Viveram fora da internet, né? Viveram fora da internet, nasceram fora da internet, nasceram fora do celular. Então, tudo isso são conexões diferentes, tanto conexões físicas quanto mentais. Quem está assistindo a gente agora e de repente ficou muito animado, lembrou de como era bom estar no mercado de trabalho, já tem uma idade avançada e gostaria de voltar, qual é um passo importante nesse momento? Boa. Alguns passos. Primeiro, tira a síndrome do pijama da cabeça, né? Porque geralmente a síndrome do pijama a pessoa já chega como coitado para uma entrevista. Tira. E outra, a pessoa fala, mas eu já estou quase morrendo. Peraí, quase morrendo? Dizem que as pesquisas que será um fenômeno do brasileiro viver 90, 100 anos, com qualidade de vida. Com certeza. Quer dizer, temos que batalhar para isso. Segundo, não perca a oportunidade de sempre aprender. Pega o neto. A minha filha, por exemplo, adora ficar com a minha mãe, porque minha mãe, ela paga para ter aula de internet com a minha filha. Olha que beleza. Então, isso, segundo, aprenda questões de tecnologia. Terceiro, sempre observe essas questões do que está acontecendo. Muitas vezes não é o salário para esse pessoal financeiro, e sim a questão do ganho emocional de relacionamento social. Fizeram uma pesquisa o seguinte: se você ganhasse, em qualquer idade, se você ganhasse todo o dinheiro do mundo, você pararia de trabalhar? 98%, isso é uma pesquisa acadêmica, responderam que não. Talvez mudaria de emprego, escolheria, mas aí perguntar por quê? Relacionamento social. As pessoas não conseguem viver sozinhas, e isso é um fenômeno importante para que essa pessoa perceba o quanto que ela pode contribuir. E network. Tenha relacionamento, participe de associações, participe. Nós temos hoje, né, a igreja permite esses contatos sociais de bairro, participar de repente de contatos sociais de empresas que fazem esses trabalhos filantrópicos. Isso permite, isso não tem idade fazer network. Com certeza. Muito bom. Conversei aqui, olha, com o Minoru Ueda, que é o autor desse livro, que daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu vou fazer o sorteio e algumas das suas participações. Existe idade certa para estar no mercado de trabalho? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E olha, passei o programa todo e não falei. Na volta do intervalo, a gente tem culinária, né? Hoje é quinta-feira e a gente vai aprender a fazer um sorvete de banana que é completamente natural. Você vai gostar bastante.
Minoro, muito obrigado. Foi ótima a sua participação. Espero que você volte outras vezes. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, intervalinho rápido, gente. A gente volta já.